61 e 62, nós vamos trabalhar com polinômios, né? E equações polinomiais. Então, agora, até então, né, quando a gente ia resolver uma equação polinomial, uma equação, a gente procurava valores reais, né, para trabalhar. Agora, para trabalhar ou para achar como solução, né? Eu acho que a parte geométrica é boa de se trabalhar aí com polinômios, né? E trabalhar os polinômios como funções. Ali lá no sétimo ano, oitavo ano, é a introdução dessa parte de monômios, binômios e polinômios. Mas aqui você já tem uma ideia mais real e mais concreta através da geometria também, né? Lá na geometria analítica. Deixa eu só deixar um gráfico aqui. Eu vou escrever um polinômio, né? Que a gente já trabalhou, por exemplo, um polinômio do primeiro grau, né? A gente pode chamar de função, né? Normalmente, alguns livros e nomenclaturas trazem como P de x, né? Por se tratar de polinômio. Mas aí a gente vai definir bonitinho como é que é um polinômio, né? Não vai ser qualquer tipo de função que vai ser um polinômio. Aqui eu vou dar um exemplo de um polinômio do primeiro grau, né? 2x mais 1. E quando a gente resolve isso aqui, a gente trata como função e polinômio, aqui no caso. E para tratar como uma equação, a gente deveria tratar assim, ó, 2x mais 1 igual a alguma coisa, né? No caso aqui, igual a zero. Quando a gente trabalha com a função, né, a ideia de função, sei que não é o que vem ao caso aqui, como a gente vai trabalhar também, né, no caso era 2x mais 1, aqui eu tinha colocado igual a 1, né? Esse ponto para a gente aqui ele é muito importante, né, que ele é a raiz, né, do meu polinômio, né, aqui do primeiro grau. Aqui eu posso colocar também outro polinômio, no caso um polinômio do segundo grau, chamar de g de x, por exemplo, x ao quadrado mais 3x menos 1. Né? Eu vou dar um enter aqui, vou tirar essa bolinha aqui, né, para apagar. Observe que aqui a gente encontra dois pontos também. Agora a gente tem um polinômio do segundo grau, né? No polinômio do primeiro grau a gente tinha uma única raiz. Vou voltar lá mostrar. A gente fala que a raiz é o ponto que corta nosso eixo x, né, no plano cartesiano. No caso aqui, como é do segundo grau, a gente tem duas raízes agora, né? Vou marcar elas aqui. São números tão bonitinhos. Posso escolher um polinômio onde isso possa acontecer de maneira de ser números inteiros aqui, né? Então, aqui no caso, a raiz é menos 4 e 0, e aqui 1 e 0. Que você pode notar? Que quando você está no primeiro grau, você tem uma raiz, no segundo grau você tem duas raízes, né? Você pode ter uma única raiz, com multiplicidade 2, no caso, ou nenhuma raiz quando esse delta é negativo. Quando esse delta é negativo, né, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu colocar aqui mais 4, o delta é negativo, a gente não tem raízes reais, né? Quer dizer que o gráfico do nosso polinômio, quando a gente plotar ele no plano cartesiano, ele não vai tocar o eixo x. E quando ele não toca o eixo x, ele não tem raiz real. Mas agora que a gente trabalha com os números complexos, né? Trabalhou com os números complexos aqui em cima, a gente encontra essas raízes, né? E essas raízes são raízes imaginárias. Como a gente vai tratar no polinômio de segundo grau, quando a gente encontrar uma raiz imaginária, né, para esse polinômio, o conjugado dessa raiz, né, também vai ser raiz desse polinômio. Então a gente pode estender um pouco mais e, por exemplo, um polinômio de terceiro grau, vou chamar aqui de h de x, é igual a x ao cubo mais 3x x ao quadrado, né? Vou completar aqui, fazer mais bonitinho, mais x ao quadrado mais x mais 1. E eu tenho um polinômio de terceiro grau, vou apagar aqui, vou dar um enter, vou apagar essas outras duas aqui. Observa que esse polinômio de terceiro grau, eu consegui plotar o gráfico aqui, né? O GeoGebra nos dá esse gráfico. Aqui eu encontro a raiz, né? Encontrei uma raiz, que é uma raiz real, né? E esse gráfico, né, por ser um polinômio de terceiro grau, ele deveria cortar até 3 vezes esse eixo x. Quer dizer que a gente encontrou uma raiz real. Provavelmente, né, pela tendência do gráfico, eu tirando aqui, ó, né, para a direita vai para o mais infinito, e para a esquerda, né, quando eu falo
a direita da raiz aqui, né? Menos 1. A direita vai para o mais infinito e a esquerda vai para o menos infinito, né? Vai crescendo assim disparadamente. Mas o que você pode notar? Como é um polinômio de terceiro grau, daqui a pouco vai aparecer um teorema que o livro deve enunciar aí, que é um teorema importante. Ele deveria ter 3 raízes, né? E no caso aqui a gente só encontrou uma. O gráfico só cortou o eixo x uma única vez, né? Então quer dizer que as outras 2 raízes devem ser complexas. E quando a gente encontrar uma raiz complexa, significa que a outra raiz é complexa também. Deixa eu escrever esse polinômio do terceiro grau, onde ele corta o nosso eixo x 3 vezes. Vou escrever de uma forma diferente. Por exemplo, x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Aqui é um polinômio do terceiro grau, só que está numa forma fatorada, tá? E esse gráfico, como eu mostro 3 raízes, né? X mais 1, né? Desculpa, 1 mais 1, 1 mais 2 e o mais 3, desculpa, o mais 3 que eu coloquei aqui, não foi? Foi o mais 3, que está aqui no cantinho. Vou arredar aqui um pouco. O mais 3 são raízes desse polinômio do terceiro grau. Então, eu sei que essas raízes são reais pelo jeito que eu montei aqui, né? Eu posso colocar isso aqui na forma expandida, né? Fazer as distributivas e vai aparecer um x ao cubo e outras coisas aqui. Então aqui, ó, eu encontrei 3 raízes, né? 3 raízes reais, né? Então não significa que esse polinômio não tem nenhuma raiz complexa. Outra coisa para se notar, né, desse teorema que eu falei que vai aparecer mais para frente, aqui, ó, como eu tenho 2 raízes reais, a terceira, obrigatoriamente desse polinômio, tem que ser uma raiz real também, né? Porque se eu tenho uma terceira raiz complexa, o conjugado dela também é raiz, né? Então eu teria 4 raízes para um polinômio de terceiro grau, e isso não pode acontecer, né? Então o polinômio do terceiro grau, ele tem no máximo 3 raízes reais, no máximo, né? Pode ser reais. E quando eu falar de complexa, ele pode ter 2 raízes complexas e uma real. Tá? Isso aí a gente vai trabalhar com mais calma e vai aparecer mais para frente também. Então aqui eu dei a ideia de polinômios, pode também colocar um polinômio, sei lá, do quarto grau também, por exemplo, x elevado a 4. Né? Quem não sabe como é que coloca a potência aqui, né? Aqui no teclado do computador tem um Alt GR que pega essa funçãozinha para colocar a potência, mas quando, por exemplo, no teclado só tem potência 1, 2 e 3. Para colocar a potência 4, vou colocar aqui, porque na hora que eu digito lá no GeoGebra não aparece. Eu coloco assim, ó, x circunflexo 4, que aparece a potência, tá vendo? Que isso já é uma linguagem matemática já pré-definida. Então, por exemplo, x elevado a 4 menos x elevado ao cubo mais 1. Isso é um polinômio do quarto grau. Posso apagar aqui. Apaguei. Aqui é um polinômio do quarto grau. Pelo visto aqui, eu não tenho nenhuma raiz real, porque o gráfico não corta o eixo x. Eu escolhi um polinômio aqui aleatório. Ele não corta nenhum, então provavelmente são 4 raízes complexas, né? Se eu tenho uma raiz complexa, a conjugada dela e depois deve ter outra raiz complexa e o conjugado dela. Então isso aí já dá um jeito da gente tratar e já saber algumas informações que esses polinômios podem nos dar através de uma escolha ou alguma descoberta, tá? Por exemplo, um polinômio do terceiro grau, por exemplo, desse tipo, deixa eu voltar a setinha, foi tipo um que eu já tinha colocado aqui. Deixa eu voltar, aqui esse. Quando eu desenho o gráfico e eu descubro que o menos 1 é raiz, eu posso pegar esse polinômio, fazer uma divisão polinomial pelo polinômio x mais 1, né, que é x menos a raiz, então é x menos menos 1. Quando eu fizer essa divisão, eu vou cair no polinômio de segundo grau, e um polinômio de segundo grau eu consigo resolver por Bhaskara, né, ou outros métodos de fatoração aí também. Então eu consigo descobrir minhas outras 2 raízes. Isso vai ser muito importante também nesse trabalho aqui a partir de agora sobre polinômios. Amanhã a gente tem mais uma aula, né?
Aí vocês podem trazer dúvidas, se não tiver dúvida eu dou seguimento sem problema nenhum. Que a ideia aqui é a gente tentar vencer esse conteúdo aqui do livro para abater na carga horária aí. Vocês estão conseguindo ver e me ouvir aí bacana, né? Porque eu tô falando pra caramba. 10h29, tá? Então, qual que é a ideia? Vamos definir essa função, né? Aí tá vendo que o domínio dessa função a gente já vai tratar dentro dos números complexos. Então, uma função f dos complexos no complexo é polinomial se f de x pode ser dada por um polinômio em x. Deixa eu aumentar um pouquinho. Era o grande. Deixa eu carregar um pouquinho aqui. Vou fazer a leitura de novo. Pronto. Uma função f dos complexos, né, o domínio. Para o contradomínio complexos também a gente pode ler, né? Então a função dos complexos nos complexos é a leitura dessa simbologia aqui. É polinomial se f de x pode ser dada por um polinômio em x, isto é, existem constantes a0, a1 até a n, chamados de coeficientes, tais que f de x, então ó, a n aqui é coeficiente, a n menos 1 é coeficiente, a n menos 2 é coeficiente, até a índice zero, né? Então a índice n, então, mas já pode fazer a leitura direta também, a n, x elevado a n, tá vendo que esse polinômio começa no grau n e vai caindo até o grau zero aqui. Então, o que define o grau de um polinômio é o maior, né, expoente do coeficiente não nulo. Do maior coeficiente, desculpa, o grau do polinômio, ele é o maior grau do coeficiente não nulo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, deixa eu ver se eu apaguei o GeoGebra, não. Por exemplo, tá vendo que aqui o maior é o x elevado a 3, aqui o que está na frente dele é 1. Eu poderia escrever aqui, ó, 0x elevado a 4. Só que o grau desse polinômio aqui continua 3. Né? Por que continua 3? Porque o coeficiente não nulo, né, é 1 e o maior grau é 3. E aqui, no caso, aqui, o coeficiente é nulo, que faz 0 vezes x elevado a 4 ser 0. Né? Então, no caso aqui, o polinômio é de grau 3. Aqui é de grau 2, né? Aqui em cima, no g de x. E no h de x é de grau 1. Tá? Então, a n menos 1, a n menos 2, até a 1 e a 0 são coeficientes e vão ser números, né? Que a gente vai trabalhar aí com os números reais, esses coeficientes de preferência. Né? Pode vir coeficiente complexo também, mas dá mais trabalho também. Eu acho que não é o intuito aqui no momento. E o x vai ser nosso... Como a gente trata como função, o x vai ser tratado como uma variável. Quando a gente igualar a zero, né, pegar essa função e igualar a zero, aí a gente trata esse x como uma incógnita, um número que você vai descobrir para que aquela sentença seja verdadeira. Então, os expoentes n, n-2, n-1, n-2, são todos números naturais, tá? Então, para ser polinômio também, esses números aqui, n, n-1, n-2, até 0, tem que ser número natural. Por exemplo, se eu fizesse assim, ó, h de x é igual a x elevado a meio. Isso aqui não é um polinômio. Né? Olha como é que a função ela é descrita, tá vendo? É uma função exponencial, né? Ela começa a partir do zero aqui, né? Aí você não pode escrever um polinômio com expoentes, né? Por exemplo, racionais, irracionais ou complexos, no caso, que é o outro conjunto de números que a gente tem. Então, para ser polinômio, esse númerozinho aqui, ó, que vai no expoente do x, tem que ser número natural. Por exemplo, isso aqui não é polinômio também, tá? Porque menos 3 é um número inteiro e não é um número natural. Então, para ser polinômio de novo, tem que ser um número natural. Quem que é o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e daí por diante. Então, não pode aparecer número negativo ali, 0, alguma coisa, por exemplo, 0,67. Tá vendo? Não pode, isso não é polinômio, tá? Então, às vezes, também mostrar o que não é, fica muito mais claro de enxergar o que é, né? Pensa comigo. Mostrando aquilo ali que não aparece, não pode aparecer,
fica mais claro de perceber quem que é polinômio e quem que não é. Então aqui, ó, isso é um polinômio claro, né? Terceiro grau, segundo grau e primeiro grau. Porque os coeficientes são, né? Os coeficientes, quando eu falo os coeficientes, são os expoentes, né? São números naturais. Se em AXN, né, a índice Xn, que multiplica x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até a elevado a zero, todos os coeficientes são nulos, temos um polinômio nulo, né, que seria 0, 0 que multiplica x elevado a n, eu acho que isso é bem claro, né? Um polinômio nulo é o p, né, igual eu dei um exemplo aquela hora aqui, é onde os coeficientes todos são iguais a zero. Deixa eu ver, o coeficiente dominante é o grau do polinômio n. Isso aqui eu acabei de falar sobre o grau do polinômio, mas aqui é a leitura formal. Se em, né, o polinômio f de x, né, não vou ficar falando toda hora não, senão fica fadonho também. Esse aqui é o nosso polinômio, né? O coeficiente an, beleza? Diferente de zero, dizemos que an é o coeficiente dominante e o grau do polinômio é 3. Aí vamos lá com o exemplo. O exemplo fica fácil, né? Quem que é o AN aqui no caso? O A3 aqui, né? Seria esse número que está aqui na frente. Vou colocar o número 3 aqui para melhorar um pouco. Tá vendo que o coeficiente maior não nulo é o 3? Então ele é o coeficiente dominante e o grau do polinômio é 3. Aqui é o 1, né? Não precisa nem colocar, mas pode colocar também para representar. O maior, né? No caso aqui é o x elevado a 2 e o expoente não nulo é o 1. Então, ok. Então é o coeficiente dominante. É exatamente o que passa aqui. Então, ó, quando a n é diferente de zero, a gente olha o maior. Tem que ser diferente de zero, porque às vezes pode vir uma escrita assim, ó, também, que pode confundir vocês. 0x elevado a 4, melhorar aqui. Tem um menos, vou colocar um menos, e depois vem um 5x elevado a 7, por exemplo. Esse polinômio é um polinômio de grau 7, né? Que o AN aqui no caso seria o 5, e o maior não nulo é o 7, apesar de ter um 4 aqui. Então é bom sempre colocar em ordem que fica mais fácil de visualizar essas coisas, tá? Então aqui eu vou dar alguns exemplos. Né? Vejamos o grau G do polinômio ax3 mais bx2 mais cx mais d em função dos coeficientes a, b, d, c e e. Ó, se a for diferente de zero, o grau é 3, tá vendo? Então o grau é 3 se somente se o grau for diferente de zero. O grau é 2, o grau vai ser 2 se esse A aqui for igual a zero, porque o 3 não pode, o A não pode ser diferente de zero, né? Porque senão ele volta para o grau 3. Então A tem que ser diferente de zero e B também, desculpa, A tem que ser igual a zero e B diferente de zero. Grau 1, né? Só esse aqui tem que existir, ó. Então esse x3 tem que ser, o A tem que ser zero, o B tem que ser zero e o C diferente de zero. E grau zero, todo mundo aqui, né? O A, o B e o C tem que ser igual a zero e o D tem que ser diferente de zero, tá? Na verdade, esse D aí pode ser até zero, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que esse D aqui tem que pertencer aos reais. Porque a gente tem a função f, f de x é igual a zero, que é um polinômio de grau zero. Não sei por que essa definição aqui define como polinômio de grau nulo. E, na verdade, isso aqui é o nosso próprio eixo x, né? Seria uma reta passando em cima do eixo x, lá no plano cartesiano. Valor numérico, zero de um polinômio, termo independente e soma dos coeficientes. Consideramos como exemplo da função polinomial dada por p de x é igual a 2x3 mais 4x2 mais 7x mais 5. Tá? Então, colocar aqui esse polinômio. Deixa eu apagar. Vamos ver como é que se comporta o gráfico desse polinômio. Vou digitar ele aqui rapidinho. F de x. Vou chamar de f, tá? Não tem problema não. 2x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 7x mais 5. Aí está o polinômio do terceiro grau, né?
que forma esse desenho aí. Então a gente só tem uma única raiz aqui também, -1, ó, e 0. Então as outras duas raízes são complexas e isso eu vou ensinar como é que descobre mais para frente. Para cada valor de x corresponde um valor de p de x. Assim temos, por exemplo, p de 10 igual a 2.475. No lugar do x aqui, a gente faz igual fazia com função. A gente vai colocar o 10, então vai ficar 2 que multiplica 10 elevado ao cubo, mais 4 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 7 vezes 10, mais 5, dá esse número aqui, 2.475. Pode vir no GeoGebra, o GeoGebra faz isso também, né? Então o f de 10 ali, o GeoGebra já calcula diretamente. Então a gente tem o ponto 10 aqui no x e 2.475 lá em cima no y, tá? Dizemos que 2.475 é o valor numérico do polinômio para x igual a 10. Então você pode calcular valores numéricos, né? Dizemos que o número alfa é um zero ou raiz do polinômio se somente se p de alfa é igual a zero. Então, quando você descobrir um número que você substitui no lugar do x e o polinômio te retorna zero, né, como esse valor numérico, a gente fala que esse número é raiz do polinômio. Por exemplo, tá vendo esse pontinho aqui, ó, que a gente falou que é -1, que é onde o gráfico corta o eixo x. Então, onde o gráfico corta o eixo x é a raiz desse polinômio. Então, vamos calcular, no caso, o f de -1 e o polinômio nos retorna o valor zero. Então, quando você colocar -1 no lugar do x nesse polinômio aqui, ó, ele vai te retornar o valor zero. Portanto, você pode concluir que esse valor, né, no caso aqui o -1, é raiz do polinômio. As raízes dos polinômios são importantíssimas, né, para a gente aí, e como é que a gente vai trabalhar daqui por diante. No terceiro pontinho aí, em todo polinômio px, o termo independente é dado por p de zero. No exemplo, p de zero é igual a 5. Quer dizer que quando você colocar o zero na função, né, p de zero, esse valor aqui vai desaparecer, esse aqui vai desaparecer e esse vai desaparecer. Porque zero vezes qualquer coisa é zero, né? Qualquer número é zero, então isso aqui desaparece. Então p de zero é exatamente esse termo independente aqui, ó. O termo que não depende de x. Pode ir lá no GeoGebra, pedir para calcular também. No caso aqui é f de zero. E nos retorna esse valor aqui independente, que é o 5, né? No caso. E esse 5 é onde o gráfico, né? A função corta nosso eixo y. Tá vendo? Então é o zero do x e o y é onde o ponto corta aqui no caso, que é o 5. Em todo polinômio p de x, a soma dos coeficientes é dada por p de 1. Então, quando você calcular p de 1, na verdade, aqui, o que vai acontecer? 1 elevado ao cubo é 1, e 1 vezes o número é o próprio número. Então, vai ficar 2 mais 4 mais 7 mais 5, que é exatamente a soma dos coeficientes. No exemplo, os coeficientes são 2, 4, 7, 5. P de 1 é 2 mais 4 mais 7 mais 5, que é a soma dos coeficientes aí. A última coisa que eu tenho para falar é sobre igualdade de polinômios. Para dois polinômios serem iguais, eu nem vou fazer essa leitura, eu acho que vai ficar mais claro eu falando, do que fazer essa leitura aqui cheio de letras, né? Mas aqui a escrita formal também é importante. Eu acredito que essa formalidade matemática não dá uma liberdade de ter uma lógica mais desenvolvida, né? E mais entendimento quando um comunica com o outro. Então, olha só, dois polinômios são iguais ou idênticos se somente se eles têm ordenadamente os mesmos coeficientes assim, né? Por exemplo, o primeiro coeficiente tem que ser igual ao primeiro coeficiente, o segundo coeficiente tem que ser igual ao segundo coeficiente. Quando eu falo segundo coeficiente, é quando a gente olha os mesmos expoentes ali para o polinômio. Então, a gente vai igualar, por exemplo, x elevado a 3 com x elevado a 3, né, os coeficientes. X elevado a 2 com x elevado a 2, beleza? Então, para serem iguais, dois polinômios, a primeira coisa que ele tem que acontecer é que eles sejam do mesmo grau, tá? Porque se for de grau diferente, eles já não podem ser iguais. E depois a gente olha coeficiente com coeficiente, ó. O
primeiro de um com o primeiro do outro, o segundo de um com o segundo do outro, o terceiro de um com o terceiro do outro, até o último de um com o último do outro, beleza? Aqui a gente tem uma equivalência entre esses dois polinômios, né, onde isso tem que acontecer, né? Então a gente pega esse primeiro termo com esse primeiro termo, até o último termo com o último termo. Esse símbolo aqui talvez deve ser um símbolo novo para vocês, né? É uma coisa que fala como se fosse um mais forte do que um igual, né? É o símbolo de congruência, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo que são 3 barrinhas, ó. Ele tem essa ideia de congruência, de ser um pouco mais do que igual, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Tem um polinômio ax2 mais bx mais c, ele é congruente a 2x mais 3, se somente se. Como tem que ser do mesmo grau, o a não aparece aqui o x2, então o a tem que ser 0. O b tem que ser igual a 2, né? O x elevado a 1, a gente iguala com x elevado a 1. E o x elevado a 0, né? Que é o c aqui, é igual a 3. Então esse polinômio, né? ax2 mais bx mais c é congruente ao polinômio 2x mais 3 se somente se a é igual a 0, b é igual a 2 e c é igual a 3, tá? Sendo f de x e g de x dois polinômios idênticos, temos que f de x é igual a g de x para todo valor de x pertencente ao conjunto em que as funções f e g de x são definidas. Então, quando eu falo que f de x é igual a g de x, basta igualar uma função a outra e a gente descobrir esse ponto em comum. Por exemplo, voltar aqui mais um pouquinho, onde que eu apaguei. Aqui, por exemplo, vou apagar aqui. Vou marcar essas duas funções. Não, nesse momento as duas não são iguais. Vamos deslocar essa função um pouquinho mais. Pronto. Quando eu pegar essa função f de x igualar a g de x, a gente vai encontrar esses dois pontos aqui, ó. Ponto de interseção entre essas duas funções. Menos 2 e 2 e 1 e 8. São pontos incomuns dessas duas funções. Pode ter um único ponto, 2 pontos, 3 pontos, até nenhum ponto. Não ter ponto em comum, no caso que estava aqui antes, ó, por exemplo, esse. Não tem ponto em comum. Você pode puxar zoom aqui à vontade e ver que esses gráficos não se interceptam, devido a algum fato que deve ocorrer com um delta negativo quando a gente igualar essas duas funções. Quem quiser conferir depois, eu acredito que a ideia é essa. Depois a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Vou finalizar a gravação. Acabou.